pessoas, tá certo? O programa já começou, esse é o Temática, com um oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, porque Unimed Nordeste agora é Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Para você que nos acompanha, valeu, tem o rádio, todo mundo já sabe, 560 no AM, 79.9 no FM. Estamos também disponíveis em outros meios de entrega, que são aí agora, já em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, com imagens do estúdio. Para quem quiser também nos acompanhar, tem aí a aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, tem a Alexa, enfim, tem 1000 meios de entrega, ok? Todo mundo junto? Vem participar conosco aqui no WhatsApp, 999530616, tem o telefone 3220-9400, e essa enroladinha básica é só para o link da live rodar. Pronto, já está rodando aqui. Já trazer as nossas convidadas aqui. A gente já iniciou, na verdade, uma série, né, de entrevistas relacionadas à questão do processo de aprendizagem infantil, as novidades, os fenômenos contemporâneos, né, que são aí as divergências e outras tantas temáticas possíveis relacionadas ao processo de aprendizagem. Esses são os mais complexos, talvez, mas nós temos coisas muito simples, como o modelo ainda de educação, que ainda é um modelo muito antigo. Será que ele ainda atende às demandas atuais de um processo de aprendizagem voltado ao tempo atual? Enfim, então o Congresso Desenvolver, ele vai acontecer em março, dia 22 de março, e um aquece para ele é justamente alguns temas que já aconteceram na primeira edição e que fazem parte desse tecido social da aprendizagem, ou então os temas que vão estar ali, né? Um briefingzinho, um menu degustação. Hoje nós recebemos aqui a Vivi Tomás, ela é uma das organizadoras, né, de profissão, ela é fotógrafa já tarimbada e também estuda, né, para a questão do comportamento e psicologia. Vivi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia ao pessoal que está ouvindo a gente. Obrigada mais uma vez. De nada. De nada, as ordens. E a Fran Miquelon, a Franciele Miquelon, ela é fonoaudióloga, tem um trabalho já especializado nessa questão do comportamento versus o que o comportamento revela sobre o processo de aprendizagem. Tem um nome, uma sigla para explicar melhor isso, e já vou dar o bom dia para a Fran. Tudo bem, Fran? Bom dia, Beverly. Bom, primeiramente queria agradecer a todo mundo que está nos escutando, agradecer, né, a Vivi, a Gica pelo convite de estar no Congresso Desenvolver e de hoje estar aqui para esse bate-papo, para que a gente possa levar informação, né, para quem está nos ouvindo ou nos vendo via live, mas que a gente também possa divulgar e fazer a diferença na vida, né, de quem precisa de informação. Aliás, Fran, nunca foi tão evidente como informações salvam vidas, né? Transformam vidas, tocam vidas. E neste caso, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre como uma fonoaudiologia está a favor do processo de aprendizagem, porque muitas pessoas imaginam da fonoaudiologia uma coisa bem específica, nem imaginam que tem uma série de outras possibilidades, uma delas forte na aprendizagem. Você poderia primeiro explicar um pouquinho isso? Como é que a fonoaudiologia hoje pode trabalhar em várias áreas e uma delas é a aprendizagem? Exato. Na verdade, a fono, ela tem um campo de 5 áreas, né? Uma delas está voltado totalmente para a aprendizagem. Então, a gente vai estar voltado para a área da linguagem, né? E o que a gente tem hoje é que as pessoas acreditam que a fono só trabalha com fala, né? Então, vai fazer meu filho falar. E justamente a gente vem fortemente divulgando que não. A fono, ela vai nos auxiliar em todos os processos de aprendizagem, de comunicação e de desenvolvimento de linguagem. O que é linguagem? Não é só a fala. É a gente compreender do processo que antes da fala, eu vou ter, então, comportamentos imitativos, eu vou ter comportamentos, na verdade, às vezes disruptivos, porque eu não consigo me comunicar. Por vezes, eu vou ter que olhar para esse processo de aprendizagem de linguagem escrita, e aí a gente entra em outro viés, né, que a gente vai para algo mais pedagógico,
biológico, que é todo o processo da fonologia, que são os sons, que é converter a letra, né, os sons em grafia, em letra. Então, a fono, ela tem um poder, assim, de estar auxiliando muito mais do que as pessoas imaginam, e a gente pode potencializar todas as aprendizagens, né? Então, a gente vem como um forte aliado para o desenvolvimento infantil, e muitas vezes, Beverly, a fonoaudiologia, ela é a porta de entrada para a gente estar direcionando essas famílias para algo que não está se desenvolvendo dentro do esperado. E nem sempre passar por uma avaliação quer dizer que é sinônimo de diagnóstico, mas é sinônimo de entender aquilo que a gente precisa estimular de uma forma muito assertiva. Porque eu gosto de dizer para os meus pacientes, e aí falando de neurociência e de cérebro, o nosso cérebro, ele é extremamente plástico, e um dia vivido é um dia que eu não consigo voltar atrás. Então, se eu puder oferecer para o meu filho, né, ou para o meu aluno, ou para a criança que eu tenho contato, um estímulo assertivo que vai potencializar esse desenvolvimento comunicativo, de linguagem ou comportamental, é algo que a gente precisa estar informado, e lá no congresso a gente vai poder ter informação de todas as áreas, né? Então, eu acho que é extremamente importante. Aí vem, Fran, a palavrinha, né, na qual tu tens feito um trabalho diferenciado, talvez, dentro dessa perspectiva toda, né, do processo de aprendizagem, que é a análise comportamental aplicada, né? Isso. O que isso quer dizer para a gente poder traduzir esses elementos naquilo que pode ser realmente prático na vida das pessoas? Exato. Então, eu busquei, né, eu digo que é uma carta no meu baralho, a especialização em análise do comportamento aplicada, porque ele não é uma ciência, na verdade, ele é uma ciência, desculpa. Ele é uma ciência, mas ele não é uma ciência voltada somente para crianças do transtorno do espectro autista. Hoje, a sigla ABA, né? Quando a gente ouve isso, a gente diz, não, isso é para autista. Não. A análise do comportamento, ela é para os indivíduos de forma geral, e a gente consegue fazer uma avaliação detalhada de cada faixa etária das crianças, buscando, então, quais são os comportamentos que precisam de mais estímulo ou que estão faltantes para a gente conseguir desenvolver esse processo, né? E ela é pautada numa ciência, então ela não é um método como se divulga muito por aí, ela é uma ciência onde a gente tem, então, protocolos e são avaliações métricas, né? Então, a gente consegue pontilhar, a gente consegue ter gráficos que mostram a evolução da criança. Então, na prática, o que isso faz, tá? Eu recebo uma criança de 2 anos e 3 meses lá no meu consultório que ainda não fala. Porque a grande queixa dos pais é o não falar, certo? Mas olhando para isso, eu vou analisar. Gente, como é que tá o ambiente dessa família? Essa criança é estimulada? Essa criança imita? Porque muitas vezes é a primeira pergunta que eu falo para os pais. Ele imita? Sim, se eu digo para ele bater palmas, ele bate. Eu digo, gente, peraí, isso não é imitação, isso é segmento de instrução, né? Então, a gente começa a olhar para essa criança e entender quais são os pré-requisitos. Uma criança que chora muito, por exemplo. Tudo que ele pede, ele chora. Ou ele aponta e começa a chorar. Isso é comportamental. Por quê? Porque o momento que a criança chorou e eu entrego, por exemplo, esse copo de água para a Vivi, se ela estivesse chorando, o comportamento dela foi reforçado. O cérebro entende o quê? Olha, quando eu emito este comportamento, eu ganho o que eu quero. E eu começo a usar isso com muito mais frequência. E isso acaba não sendo algo que a gente vai olhar e vai dizer assim, isso é barda, ele entendeu que isso funciona. Não, isso é orgânico, né? Porque a gente trabalha em busca da resposta. E se aquele comportamento vem com uma resposta, às vezes, positiva ou negativa, porque aí a gente fala em reforço, né? O que é o reforço? É eu ter acesso. Eu chorando, eu entreguei, é um reforço negativo. Ele pedindo, eu entreguei, é um reforço positivo. Então, essa ciência, ela vem para nos ajudar a olhar para o comportamento, para o desenvolvimento infantil e até mesmo para os comportamentos adultos e a gente entender o que está acontecendo e achar a forma de extinguir um comportamento que é inadequado e potencializar um comportamento que precisa ser adquirido. Entendi. É que é complexo o assunto. É complexo. Né? A ciência não... por mais que eu tentei traduzir, ela fica densa. Não, e na verdade, mesmo com a tua excelente explicação, a gente começa a entender o quão complexo é, né, Fran? Porque se a gente parar para pensar, mistura aquilo que é orgânico, bioquímico, ou seja, é um funcionamento biológico para existir. Exato. É o nosso modo RAM, a gente existe, né?
usando Sim. aquele sistema. Mas junto com ele vem uma cultura, que é o que não é tangível, muitas vezes, porque você fala assim, barda, o mimar, né? Sim. Não deixa também de ser. Então, como é que as famílias podem, né, saber fazer a separação se elas estão envolvidas emocionalmente? Exato. É a gente muito difícil, né? A gente chama isso de epigenética, né? Então, a gente tem uma questão biológica inata que vem de base, mas a gente tem questões que são influenciadas pelo meio. Eu sempre digo que, assim, eu como mãe, né, Beverly, eu sou mãe da Catarina, hoje de 5 anos, eu e o meu esposo, a gente optou por procurar ajuda. Apesar de eu ter toda essa bagagem, chegou um momento que eu disse, a gente não dá mais conta sozinho. Então, a gente procurar o auxílio de um profissional, quando aquilo deixa de ser leve, né, quando a gente percebe que algo não está mais, que a gente não consegue dar conta sozinho, vamos dizer assim, né? E a gente procura ajuda de alguém que nos ajude a nortear e compreender o que é aquele comportamento, porque é justamente isso, um comportamento de birra aos 2 anos. Quando ele deixa de ser normal, né? Quando aquela birra deixa de ser algo que é lá da fase. Então, a gente precisa olhar para isso, porque eu sempre digo assim, algo que perdura muito, que é muito resistente, que acontece numa frequência muito intensa, ela é algo que a gente precisa olhar. Ou quando a família deixa de fazer algumas coisas, né? Então, eu deixo de sair para ir num restaurante porque eu não tenho condições emocionais de lidar com aqueles comportamentos que lá acontecem. Eu deixo de participar de eventos sociais, como em festas de aniversário. Ou toda vez eu sei que no final eu já preciso me preparar, porque aquilo vai ser difícil. É quando a gente precisa procurar ajuda para a gente ter mais bagagem para conseguir mudar estes comportamentos e a gente também parar e olhar para essa criança, né? Porque às vezes a gente olha para os adultos e por que não olhar para essa criança que muitas vezes emite aquele comportamento porque ele está em sofrimento? E aí a gente ser base, né, para acolher e entender qual é o momento de reforçar, o que reforça, o que não reforça, para a gente seguir. Gente, tem várias outras situações para as quais a gente vai aproveitar um pouquinho mais a presença da Fran. Posso segurar mais um pouquinho? Claro! Eu só tenho um compromisso com o intervalo. A gente vai fazer primeiro o intervalo. Depois a gente volta aqui ainda para tentar dar mais uma olhadinha. Tem palavras novas que estão surgindo no nosso vocabulário, né? Sim. Que tem aí a questão do neurotípico, o neurodivergente, o que é uma coisa, o que é outra, qual a relevância de saber essas nomenclaturas. Tinha uma pecha no passado de que amar demais gerava pessoas mimadas, né? Sim. Será que a gente não está fazendo uma confusão entre o que é amor, né, e o que é essa falta de limite entre as compreensões, né? Fran, só um minutinho, Vivi também, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazê-lo agora, né, nessa área específica da fonoaudiologia relacionada à questão da aprendizagem, pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, direto lá na live, ou mandar um WhatsApp pra gente, 999530616. Um intervalo bem rapidinho, na sequência a gente já está de volta. Tua Rádio. Você está online? Há quanto tempo? Atividades como jogos de azar e compras online podem se tornar compulsões, afetando negativamente as finanças e os relacionamentos. O fácil acesso a cassinos e lojas virtuais pode ser uma armadilha para pessoas suscetíveis ao vício em jogos e compras compulsivas. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 9h39. Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 23 graus. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco, um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Muita coisa mudou no Brasil de janeiro de 2023 para cá. Já teve forte alta do PIB, recorde de empregos, com mais de 3,5 milhões de vagas com carteira assinada. Mas o mais importante é isso chegar até você. Quando a gente melhora a economia, é para você trabalhar, empreender, prosperar e crescer. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. Brasil, união e reconstrução. O excesso de tempo em frente às telas digitais gera diversos danos aos olhos, como cansaço e dor de cabeça. Por isso, o ideal é que seus óculos possuam lentes com proteção da luz azul. Na Ótica Martinato, você pode adquirir essas lentes para seus óculos com grau, o que vai lhe proporcionar melhor conforto visual agora nessa volta às aulas. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Temática. O que acontece é assunto. 9h43, de volta. Este é o programa Temática. Bom dia para você. Terça-feira, dia 21 deste mês de janeiro, que já vai alto, hein? Nós estamos hoje aqui conversando sobre a aprendizagem e o que isso tem a ver com uma atividade que vai acontecer logo ali em março, dia 22 de março, aqui em Caxias do Sul, acontece o Congresso Desenvolver. Nesse congresso, um sábado, o dia inteirinho, vai ser uma espécie de imersão, né? Sobre o assunto, com várias práticas. Estou aqui com a Vivi Tomás e também com a Fran Miquelon. Vivi é da área da fotografia e da psicologia, é uma das organizadoras do evento. A Fran é uma das convidadas, ela é fonoaudióloga e tem um trabalho bem reconhecido já, de longa data, com pessoas divergentes, né? Exato. Tem uma clínica especializada nisso também, mas ela não faz só isso, ela tem um trabalho que tem agora o olhar, né, da análise comportamental aplicada, né, prática. Isso. A gente vinha explicando isso. Vivi, você quer já aproveitar o ensejo, já que eu falei do evento, para rapidamente explicar como vai ser, como as pessoas fazem para acessar? Claro, obrigada. Então, né, trazendo todos esses conteúdos ricos, como a gente trouxe a Fran, que vai ser uma das nossas palestrantes no dia 22 de março, a ideia do evento se deu para que pais, mães, cuidadores e educadores tenham esse contato, né, com esse novo vocabulário, com essa nova forma de enxergar o desenvolvimento infantil, para entender essas questões, né, que viraram um ponto-chave na nossa vida de o que é birra, o que de fato é birra, o que é comportamento, como eu, enquanto adulto, né, quais são os recursos que eu vou ter para estar apto a lidar com isso, entendendo que eu preciso procurar profissionais, porque talvez, né, a minha limitação chegue até um ponto, ou arrecadando recursos, ouvindo esses profissionais para ter uma forma mais leve de desenvolver essas crianças, né? Sempre pensando que se o futuro do mundo são as crianças, somos nós, adultos, que moldamos essas crianças para o futuro. Então, a responsabilidade está toda em nossas mãos. E
Estamos muito felizes, é a segunda edição, como a gente falou na semana passada. A gente espera vocês lá no nosso Instagram, que é @Congresso Desenvolver, tem todas as informações, tem o link com a com a venda dos ingressos também. Tem um pouquinho de conteúdo que a gente está compartilhando dos nossos palestrantes, né? Tem conteúdos da Fran também lá. Então, para quem ficou com vontade de ouvir mais a Fran, porque eu tô aqui quase deitando para ouvir ela, porque é tão gostoso quando a gente vê as pessoas que estão olhando com esse olhar atento para as crianças, né? Tão necessário nos dias de hoje. É nessas horas que a gente vê que a gente não sabe nada, né, Vivi? Sabe nada, tolinhos, né? A gente não sabe mesmo. Tem uma coisa, Fran, voltando um pouquinho, né? 2 casinhas atrás. Teve um momento em que a gente ganhou um grande desenvolvimento. Os pais, os novos pais, foram ler, foram se informar, aprender algumas nomenclaturas, mas sim, a gente tem que reconhecer que também foi uma época de confusão. Qual era a confusão? O limite entre o que era, por exemplo, amor, né, e o que era comportamento bioquímico, orgânico, sistemático, e a gente misturava as duas coisas, fazia uma confusão e parece que ela continua. Um exemplo claro disso. Amar demais faz mal. Quando? Nunca, né? Nunca. Amar demais não faz mal, muito pelo contrário. Sim. Mas a gente confundia. O que a gente, né, pensava? Eu tenho que controlar o meu amor, porque senão eu vou mimar, porque senão eu vou super proteger. E são nomes colocados nos lugares errados, né? Hoje a gente já tem um pouquinho de vocabulário que ampliou essa diferenciação. Uma delas é a questão do que é um neurotípico, um neurodivergente. A gente começou a compreender. Você pode explicar? Posso sim. Eu acho que, na verdade, existiu-se, né? Eu sempre digo que são as interpretações equivocadas, né? Então, eu sempre digo que quem ama dá limite, né? Amor nunca é demais, mas o limite, ele é extremamente necessário para o desenvolvimento infantil. É o que eu preconizo, né, nas minhas intervenções. Quando a gente fala hoje em neurotípicos e neurodivergentes, são, na verdade, né, transtornos de neurodesenvolvimento, que aí vai vindo um vocabulário um pouco mais difícil, mas vamos lá, nós vamos chegar na ponta. Então, são alterações que nascem com a criança e elas não têm cura. Então, a palavra quando vem transtorno e vem neurodivergente, neurotípico, quer dizer que aquele desenvolvimento não segue a linha de normalidade, entre aspas, tá? Porque aí, às vezes, parece capacitista quando a gente diz esse normal. Mas a gente não acompanha essa curva de desenvolvimento típico. E aí, nós precisamos, né, olhar para o que está acontecendo. E aí, a gente chama de crianças típicas e crianças atípicas, porque eles não seguem essa linha de desenvolvimento esperado dentro dos marcos de desenvolvimento. Então, eu sempre falo para os pais, por exemplo, nós fonoaudiólogos temos que quebrar a crença da barreira que tá tudo bem uma criança de 2 anos e meio, 3 anos ainda não se comunicar. Isso é uma crença, porque a criança ela precisa emitir as primeiras palavras entre 1 ano e 1 ano e meio. E aí todo mundo, às vezes, a gente escuta, não, espera, tá tudo bem. Não, a gente perde um tempo que é muito precioso. E acho que é aquela questão, desculpa, Fred, de toda criança tem seu tempo. Exato, toda criança tem seu tempo. Eu sempre digo, toda criança tem seu tempo dentro dos marcos de desenvolvimento, alguns antes, alguns depois, mas quando a gente chega lá na idade limite, por exemplo, de 1 ano e meio, a criança precisa estar falando, né? Então, cada criança tem seu tempo dentro do marco de desenvolvimento. E quando a gente olha para a neurodiversidade, às vezes eu paro, e falei muito isso com a Vivi quando ela veio fazer o convite. Nós, pais de crianças ditas típicas, muitas vezes a gente acha que a gente não precisa compreender sobre neurodivergência ou sobre crianças atípicas. Mas nós devemos e podemos saber sobre isso, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ter contato com crianças hoje, né, que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento. E dando nome para isso, né, Beverly, os mais conhecidos hoje que a gente mais fala são as altas habilidades, o déficit de atenção e a hiperatividade e o transtorno do espectro autista. Então, eu percebo o quanto pais de crianças típicas precisam ter acesso à informação de qualidade para compreender o que eles devem e podem fazer, porque é justamente o que a Vivi falou. Nós estamos moldando os nossos filhos, nós estamos moldando uma nova sociedade e muitas vezes nós temos um preconceito sobre isso e nós devemos ter informação. A única forma de quebrar as barreiras de preconceito é quando a gente estuda para quebrar os preconceitos que a gente tem.
né? Então, a neurodivergência é sobre isso. É algo orgânico que não tem cura, que não é birra, que a criança não é mal educada, né? Não é falta de limite dos pais. É algo orgânico que acontece e aí a gente tem esses transtornos de neurodesenvolvimento. Dentro dessa perspectiva, isso vai ficar lá para o Congresso, mas é bacana a gente poder mencionar dentro deste nicho de conhecimento. A gente já sabe hoje que tem 1000 nomenclaturas ali no meio, Exato. né? Espectro autista, autismo, Asperger, ansiedade, transtorno do pânico. Nossa, tem 1000, TDAH, enfim, tem 1000 nomenclaturas no Exato. meio, algumas mais conhecidas e outras totalmente novas. Tem também uma coisa muito importante, eu não sei se vai ser tema da tua abordagem, foram lá no Congresso, mas muitas pessoas falam termos que surgiram, que são novos, e que a gente tem no inconsciente coletivo como necessariamente agregando um valor a ele. Por exemplo, superdotado. Nossa, tribom. Nossa, eu gostaria muito que meu filho fosse superdotado. Sim. Então, é a gente que gera um valor, bom ou ruim. Não tem esse valor, né? Porque não necessariamente é bom ou ruim, né? Exato. Eu sempre digo que qualquer processo diagnóstico, né? Ele é sofrido, mas não vai ter ganho. Eu não tenho ganho de ter um diagnóstico e nem perdas. Na verdade, eu tenho que ter uma boa equipe médica, uma boa equipe de profissionais que vai me guiar pelo caminho. Hoje a gente, né, vamos falar assim do superdotado. Lá quando a gente está idealizando a nossa gestação, vindo para a área da psicologia, ninguém deseja, eu gostaria que tivesse. Mas se tem, a gente vai amar igual, porque os pais que eu acompanho amam os seus filhos, né? O amor, ele é incondicional, ele não está ligado a alguma condição. Mas a gente precisa e deve olhar para isso e não supervalorizar e nem desprezar. Porque eu sempre digo, a gente tem que presumir competência. É olhar para cada criança, para cada indivíduo, para cada família. E a gente tem que olhar para os potenciais que aquela criança pode, né? E aí a gente vai ser base para ajudar nesse desenvolvimento e ser suporte. Porque o que eles só precisam, às vezes, é de um suporte a mais para conseguir se desenvolver. Qual vai ser o teu horário lá no sábado, dia 22? Agora eu vou pedir para Vivi, porque eu não decorei o meu horário ainda. Vai ser às 3h. 3h. Então fica o convite, não perca, né? Porque é uma das palestras, são muitas, né? Começa que horas? Começa às 7h o cadastro, né? E as primeiras palestras começam em torno de 8h30 a 9h. Vai ser um dia inteirinho, né? O dia inteirinho, até às 7h. Fica o convite. Gente, esse conteúdo que nós geramos hoje aqui, ele fica armazenado e disponível em 2 canais da rádio, tá bom? Um deles já agora simultâneo, que é o facebook.com/Rede Tua Rádio. Eu gravei ele, já tô levantando esse dia pro youtube.com/Rede Tua Rádio. Dia 22 de março, na Vila Basílico, no pátio da estação, Congresso Desenvolver. Obrigada, gurias, viu? Obrigada. Que agradece. Semana que vem tem mais, viu? Isso aqui é só um menu degustação pra gente ir acompanhando, tá certo? Olha só, vou fazer um rápido intervalo musical.